Bom dia, tudo bem com vocês? Te convido a tomar uma xícara de café e um papo que a gente vai ter agora. Gente, eu desperto com café. No meu caso é um cappuccino. Quer dizer, eu sou Elisângela e eu tenho este canal já há um tempo e eu venho colocando coisas que eu gosto, que eu vou dissolvendo na minha mente, eu vou clareando e é isso. Mas eu quero te convidar para um desafio. Ultimamente eu tô muito reflexiva com a minha vida, para onde eu quero chegar, aonde eu quero olhar, os meus propósitos, as minhas expectativas, eu tô muito nisso. Eu tenho 36 anos e esse ano eu vou fazer 37. Eu já tinha feito uma lista, mas faz muito tempo que eu odeio listas. Mas eu tô sentindo que eu preciso realizar essa lista. E aí eu coloquei aqui acho que umas 4 coisas que eu preciso resolver este ano na minha vida. Não posso deixar passar deste ano para resolver. E aí eu queria te convidar, se você está disposto a ir junto comigo. E aí, assim você faz o quê? Você cria ali um seu checklist e você coloca naquela lista o que você precisa realizar este ano. Dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que você realmente consegue fazer. Então, eu acredito que é muito importante você ter um caderno. Tenha um caderno, uma caneta, e então você senta e medita. O que eu preciso fazer? Aonde eu quero chegar? Qual é o meu propósito? O que eu preciso organizar na minha vida para obter isso aqui que eu quero? E aí, você vai colocar ali, talvez você vai adicionar 10 coisas, talvez 5, ou talvez 2, tudo bem. E você vai fazer o seu impossível possível. Consegue entender? Você vai colocar aquilo e vai dizer, eu posso, eu consigo e eu vou muito além daquilo. Porque quando você escreve aquilo é como se ficasse uma coisa tipo mãe no seu cérebro, dizendo assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo, bora. É um negócio assim, bem que não é assim, mas tudo bem. Estando ali, você vai dar lugar e sentido para os teus sonhos, para os teus projetos. Então não fica só com aquilo mental. Coloca ele em um lugar palpável, como escrever, como visualizar alguma coisa, como estar no ambiente que você gostaria de estar. E faça isso, porque isso vai acontecer. Eu tenho 4 objetivos nesse momento para resolver esse ano e eu vou resolver, porque isso depende de mim. E o que não depender de mim vai depender do universo. E o universo vai ter que se virar para organizar isso. Então, é isso. Quero te convidar. Você topa comigo? Você topa a se autoconhecer? A enxergar a sua capacidade, a perceber que você pode ir muito além do que você imaginava não ir. E talvez nesse processo a gente vai quebrar muitos paradigmas, muitas crenças. Talvez você vai despertar lados que você não imaginava. Talvez você vai começar a descobrir sobre você, sobre o sentido das coisas, o sentido do teu propósito. E talvez por esse sentido, por essas vontades, elas vão acabar se dissolvendo porque exatamente não era aquilo que você gostaria, porque talvez aquilo era exatamente o que outras pessoas gostariam. É uma época da minha vida em que eu vivi sonhos e projetos de outras pessoas. E às vezes nem era sonho e projeto de outras pessoas. Mas eu vivia a vida daquelas pessoas um longo tempo da minha vida. E quando eu despertei, não foi um despertar assim do além. Foi um despertar muito doloroso. Porque quando eu acordei, eu tava com 30 anos de idade. Isso é uma verdade, gente, que é muito surreal. Porque eu moro na Europa. E aí tem todo um contexto, lógico. Mas um dia eu estava sentada na minha ex-casa, tomando um café, e do nada eu comecei a contar o ano que eu nasci e a idade que eu tinha.
Porque todo mundo perguntava, quantos anos você tem? 27? 28. 27? 28. Aí eu fui fazer os cálculos do ano e tal. Eu falei, caraca, eu tenho 30 anos. Impossível. Mas aquilo foi um choque que vocês não têm ideia. Porque foi tipo, como se eu nunca tivesse existido os anos atrás. E aquele momento é como se eu tivesse nascido num... Assim, não sei. É surreal, gente. Isso é muito surreal mesmo, assim. Quando eu lembro disso, eu fico sorrindo, mas é de nervoso. E a partir dali, eu comecei a colocar minha vida pra andar. Foi muito doido. Eu sempre falo que eu não faço as coisas, mas a vida, ela me joga. Ela me derruba. Ela me dá um chute pra me movimentar. E aí eu comecei a resolver minha vida e coisas que eu precisava resolver. Eu comecei a cuidar da minha saúde, do meu bem-estar emocional. Não era como eu estou cuidando hoje, mas tipo, foi um passo que eu dei, que as coisas aconteceram. No longo dessa jornada, eu fui ressignificando tanta coisa, significando praticamente toda a minha vida. Eu tive que coletar memórias de quem eu era, da minha história, da minha família, de tudo. Parece surreal, mas é verdade, gente. Depois disso eu posso contar em outra vez. E aí, eu comecei a buscar a vida. Eu comecei a querer existir de fato. Eu falei, cara, eu preciso existir, eu preciso viver. E aí as coisas foram encaminhando, foi andando. E hoje, tipo, isso aconteceu uns 6 anos atrás. Uns 6 anos atrás. Hoje, eu tenho uma nova mentalidade, porque a gente vai mudando, né? Esse círculo aqui, ele vai se desfazendo, dissolvendo, as coisas vão acontecendo na sua vida, você vai cometendo milhares de erros, e você vai aprendendo com esses erros, porque não são erros, são lições, são aprendizados, você vai retirar alguma coisa dali. E eu tenho retirado muita coisa boa, e eu tenho resumido tudo isso de uma forma muito interessante, assim, eu tenho dissolvido tudo isso, assim, de forma não intensa como era antes, mas hoje eu pego aquilo pra olhar, é como se fosse um diário, e eu tinha passado por aquele processo, e hoje eu olho e falo, nossa, que situação, nossa, eu errei nisso aqui, confesso, eu fui sacana, e você vai mudando, sabe por quê? Porque quando você vai se descobrindo, vai se curando, vai se ressignificando, automaticamente coisas da sua vida que não fazem parte de você, eles deixam de fazer. É como se você tivesse ido brincar na rua e de repente você caiu na lama e se sujou. E você acha que aquela sujeira é algo muito ruim, porque quando você chegar em casa, você vai levar um descarrego da mãe. Você vai levar uma bronca ou vai ficar de castigo, então aquilo é muito ruim, é uma experiência ruim. Mas quando você chega em casa, passa por isso, você toma um banho, você percebe que aquela lama não faz parte de você, consegue entender, mas que os resquícios continuam lá por causa das nossas crenças, por causa dos nossos medos, por causa daquilo que nos fizeram acreditar de fato que se sujar era ruim. Tem a época também que realmente se sujar era ruim, porque tinha verme, e depois surgiu que era muito bom, as crianças brincar com terra, comer terra. Vai entender, a gente. Então, ressignificar tudo isso é você se auto-perceber nesse contexto da tua vida. E aí você vai começar a entender coisas que você não conseguia entender antes. E você vai parar de lutar por coisas que não faz sentido na tua vida. Quantas vezes a gente fica lutando por uma coisa que aparentemente fazia sentido, mas não faz sentido. E você vai ser mais infeliz, vai se frustrar cada vez mais, você vai entrar num relacionamento que vai ser ruim e você vai fazer a outra pessoa infeliz porque você não se permitiu se curar. Você não se permitiu se encontrar dentro desse contexto da tua vida. E por mais que seja difícil, eu sei, é muito doloroso a gente querer resolver a vida. Porque tem todo um contexto na história de todo mundo. A minha história é uma, a sua é outra, e eu respeito isso.
E eu respeito a forma de que você não queira olhar para aquilo, mas talvez olhar para aquilo vai ser a única forma de você atravessar este oceano de forma mais leve, mais segura, mais confortável. E às vezes um pouco de desconforto vai fazer parte, porque na vida, no nosso contexto de vida, nossa história, nem tudo é um mar de rosa. A internet ela pode contar que é um mar de rosa, mas não é. A gente sabe disso, a gente sabe do que a gente passa, dos perrengues, a gente sabe disso. E por a gente saber disso, a gente não quer olhar para aquilo, a gente quer deixar a deriva. Ai, deixa pra lá, deixa a vida me levar, vida leva eu. Precisamos trabalhar nisso, porque se a gente viver na forma deixa a vida me levar, vai chegar um momento da tua vida que você vai pensar, eu deveria ter feito mais, eu deveria ter me arriscado mais, eu deveria ter tentado nem que sequer um pouquinho mais. Então, se apegue a você, se apegue a você, se apegue à sua história, mas também se aprenda a se desapegar de tudo isso. Foi uma história mal vivida, mal contada, talvez, mas que você precisa resolver e para seguir, para despertar, para pegar estes teus sonhos, pegar isso aqui que diz que é os teus sonhos, saber de fato, é o meu sonho, é o meu projeto de vida, é o que eu quero? Talvez não, talvez esse ponto não é o que eu quero. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem você refazer a sua história, tá tudo bem você começar do zero. O problema é que a gente não gosta de começar do zero, porque começar do zero é difícil, porque a gente repensa não só uma, mas milhares e milhares de vezes para tomar uma decisão, porque essa primeira decisão que você vai tomar, ela vai explodir e ela vai fazer um estrago, e talvez é isso que a gente fica apegada àquele contexto, aquela história, porque a gente não quer fazer uma tempestade num copo de água, porque a gente não quer assombrar a nossa ancestralidade, porque a gente não quer assombrar a nossa família. A gente não quer realmente discordar disso, porque aprendemos que precisamos honrar essa história, aprendemos que precisamos manter isso, porque isso faz parte. E tudo bem, isso realmente faz parte. Agora, o que não faz parte é você se perder no caminho, porque você precisa honrar uma história de tempos atrás. Porque você não aceita de maneira nenhuma o contexto, aquilo que de fato foi o que foi. Você não consegue soltar isso. Então você precisa honrar de alguma forma. E assim, a gente não precisa. A gente de fato não precisa. Nós somos uma geração que está despertando para o novo. Nós somos uma geração que precisa buscar mais esse lugar de pertencer, mas ao mesmo tempo de dar aquela respirada, sem culpa, sem medo, sem obrigação. E os teus filhos que vêm, eles também vão se colocar neste lugar de viver uma vida sem medo, sem culpa, sem obrigação. E assim você vai ser um ser humano melhor, porque quando nós somos um ser humano melhor, o mundo ao nosso ali, próximo a nós, também é melhor. Todo o nosso contexto é melhor. O nosso círculo melhora. Porque nós somos um ser humano, estamos trabalhando para ser esse ser humano melhor. Então todas as pessoas que a gente atrai, elas também vêm com isso, com essa história, com este lugar. E aí você vai transformar a vida de outras pessoas e através de outras pessoas, e vai ser assim. Então, assim, aonde você tá dentro da sua história? Quem é você? Quem é você? Aonde você tá se permitindo ir? Você tem dado o lugar das pessoas? Tem colocado as pessoas no seu devido lugar realmente? Tem colocado seu pai no lugar do pai, sua mãe no lugar da mãe, você no lugar de filho? Você tem se permitido a isso?
Você tem olhado mais para você, se permitido a viver? Ou você tem olhado para quem tá aqui e se esquecido? Ou você tá resolvendo a vida de todo mundo e esquecendo a sua vida? A gente precisa buscar isso pra gente, pro nosso bem-estar e para viver melhor. E se encontrar de alguma forma. Eu espero que você possa se encontrar dentro da tua história, buscar a tua história, que você possa honrar a sua ancestralidade, mas que você entregue a eles o que pertence a eles e que você possa viver de acordo com o que teu coração ou tua alma deseja viver. E para tudo isso, às vezes, sozinho a gente não consegue, a gente precisa de um acompanhamento, e talvez você precise de um acompanhamento de um terapeuta, de um profissional maior para te ajudar nessa jornada. Então, se permita. Quando a gente está entrando no lugar de cura, e a gente se permite a isso, essa porta, ela se abre. Quando você se permite, ela se abre. E quando você se permite, mais ela vai se abrindo e mais as coisas vão se ajeitando na sua vida. Então se permita, se você chegou neste lugar de a porta se abriu para você reconhecer e ver algumas coisas, se permita e vai, segue a linha, entende? Aí você poderia dizer, Elisa, mas como eu vou saber que eu tô encontrando esse caminho? Todos nós sabemos. Um exemplo, talvez, é que você tá cansado de estar vivendo a mesma história, e você pode dizer, eu não vou repetir a história com a minha família, eu não vou repetir a história com a minha mãe, eu não vou repetir a história com meu pai, mas o teu ciclo tá se fechando, e ele tá ali. Mas enquanto você só fala, eu não vou, mas enquanto você não aceitar que é aquilo que você tá vivendo, e que você precisa parar e observar e falar, tá, já consegui enxergar que eu tô repetindo esse círculo familiar e que aqui tem algo que eu preciso resolver. Como eu vou resolver? Aí é a hora de você procurar ajuda, entende? Já conseguiu abrir o espaço para entender que tem alguma coisa acontecendo, tá se repetindo, então vai procurar ajuda, terapeuta, holística, psicológica. Vai buscar ali o que é importante para você, na sua crença. Quando a gente tá nesse caminho, às vezes a gente tá vivendo péssimos relacionamentos. E você já conseguiu entender que, tipo, tem alguma coisa acontecendo. Preciso soltar isso. Preciso deixar isso. Preciso resolver isso. E aí você procura ajuda. Meu relacionamento não tá bom com meu filho. Por que será? O que eu preciso resolver? Então, sempre a luz nessa sombra. E aí você precisa jogar mais luz dentro dessa sombra e resolver isso. E a forma mais simples é, primeiro, aceitando o que te dói mesmo e curando aquilo que te machuca. E soltando e liberando. Para tudo isso é um processo. A gente sabe, né? É isso. Eu espero que você tenha entendido. E o meu convite ainda está de pé. Coloque algo que você gostaria muito de realizar até o final deste ano. 2 coisas, talvez. Talvez 2 coisas sejam mais importantes. E trabalhe naquilo. Trabalhe naquilo. E vai observando. Escreva. Hoje eu estou mais próximo do meu objetivo. Hoje isso deu certo pra mim. Hoje aquilo não deu certo pra mim. Mas o que eu posso melhorar? E se amanhã isso acontecer, por que caminho eu posso ir? Tá entendendo que a nossa vida, ela tem oportunidades imensas, de portas imensas, mas que a gente se apega a um ponto. E aquele ponto é que vai paralisar toda a tua história, toda a tua vida. Então olha para esse ponto, resolva ele, dissolva ele e segue a tua vida. É isso. Então fica bem, comenta aqui o que você acha, se não é, e discorde, tá tudo bem, faz parte. Gostaria de ouvir. Então, um beijo e eu espero que você possa ir comigo nesse propósito. Até a próxima.